Eu acho admirável um cara que ganha de juro 1 milhão e 15 mil por dia. Não tem uma vida equivalente a isso. Ele queima o dinheiro, eu não queimo. Eu acho tão bonito que até os pobres nos comentários não apoiam ele. Você tem aqueles que são escravos do ego, né? Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. O Pablo Marçal fez uma crítica bem ácida, bem contundente, mas ao mesmo tempo foi uma crítica bem interessante, que eu acho que vale a nossa reflexão, sobre o estilo de vida do Luiz Barsi, sobre a forma como o Luiz Barsi lida com o seu patrimônio, com a sua fortuna. Em resumo, o Pablo Marçal falou que o Luiz Barsi tem problema de escassez e que a vida que ele leva não é equivalente, não é coerente com todo o patrimônio, com toda a fortuna que ele juntou ao longo da vida. Essa crítica, esse trecho desse vídeo do Pablo Marçal já rodou bastante as redes sociais, mas se por acaso você não ouviu, eu vou colocar ele aqui, presta bastante atenção, porque vai ser objeto do nosso estudo aqui. Eu não acho admirável um cara que ganha de juro 1 milhão e 15 mil por dia. Não tem uma vida equivalente a isso, sabe por quê? Porque ele não entendeu o que é o jogo. Ah, você entendeu, entendi muito. Com 36 anos, que deve ser a metade da idade dele, eu desfrutei absurdamente. Mas ele quer desse jeito, não é que quer desse jeito, é que ele é escasso, ele tem problema de autoimagem, ele tem problema de aprendizagem. Ah, mas eu queria ser ele ganhar esse tanto de dinheiro. Ué, mas não pode usar, ué. Por que você quer isso? Vocês entenderam que o jogo não é esse? Eu acho da hora ele ganhar 1 milhão, ele ganha mais dinheiro que eu. Só tem uma coisa, não precisa desse tanto de dinheiro pra você desfrutar, não. Nem do meu, nem do dele. Pode ficar tranquilo. Eu acho tão bonito que até os pobres nos comentários não apoiam ele. Até os pobres que não tem nada a falar, isso é um absurdo. Mas sempre tem alguém maluco falando, o cara, ele tá fazendo certinho. Amigo, que tanto de dinheiro que é esse? Primeiro, se você ganha esse dinheiro em juros, é porque você não sabe empreender com dinheiro, tá tudo bem. Muito dinheiro, ninguém dá conta de fazer multiplicar de jeito mesmo. Mas quem aqui toparia ganhar 1 milhão e 15 mil e gastar 8 mil só por mês? Ele ganha 1 milhão por dia de juro. Pra quem não entendeu a conta, é 400 milhões, mais ou menos, juros sobre juros. Mas a verdade, sabe o que é? Autoimagem, escassez, segurança, morre de medo de perder o dinheiro. Posso falar? Que jogo é esse? Chega a ser triste, né? Se você não conhece, nunca ouviu falar no Pablo Marçal, eu sei que é meio difícil, mas se por acaso você não conhece ele é um cara jovem, como ele falou aí no vídeo, tem 36 anos, que empreendeu com marketing digital e ganhou muito dinheiro recentemente com as redes sociais, fazendo o lançamento de seus treinamentos. E ele é um cara que se posiciona como uma espécie de treinador, como uma espécie de coach da sua audiência. Ele fala sobre prosperidade, fortuna, mentalidade, enfim, ele tem os seus livros. É um empreendedor, né? A partir da grana que ele fez no marketing digital, ele também criou outras empresas, outros negócios que estão prosperando, segundo ele fala, ele se posiciona. Já o Luiz Barsi é um senhor de idade avançada, já tem mais de 80 anos, que construiu a sua fortuna juntando dinheiro e fazendo investimentos em ações boas pagadoras de dividendos. Ele vive uma vida bem simples, é um estilo de vida bem módico em relação ao patrimônio que ele tem, praticamente reinveste tudo que ele ganha dos dividendos e aumenta o seu patrimônio cada vez mais. Aí você vê que nem pessoas bem-sucedidas, muito ricas, como o Pablo Marçal e como o Luiz Barsi, pensam de forma igual sobre lidar com dinheiro, sobre estilo de vida, sobre como fazer dinheiro, sobre como fazer crescer o dinheiro. É por isso que a gente vai analisar por que o Pablo Marçal pensa dessa forma e por que o Luiz Barsi pensa dessa forma, à luz de 3 lições desse livro aqui, Psicologia Financeira do Morgan Housel. E aí, depois você vai poder tirar suas conclusões, se você concorda com a ideia do Pablo Marçal, com a crítica que ele fez, ou se você concorda com o estilo do Luiz Barsi, se você também teria uma vida, um estilo de vida como a do Luiz Barsi, bem simples, mesmo com todo o patrimônio. Então, vem comigo pro vídeo. Salve, salve galera, Gabriel Liberato aqui na área. E nesse vídeo eu vou falar contigo sobre mais 3 lições desse livro fantástico aqui, A Psicologia Financeira do Morgan Housel. E por que mais 3 lições? Porque se você me acompanha aqui no canal, você viu que há umas 2 semanas atrás eu soltei um vídeo falando sobre 3 lições desse livro. Inclusive lá naquele conteúdo eu prometi que faria mais um, trazendo mais 3 lições. E agora eu estou cumprindo a promessa, trazendo essas 3 lições aplicadas em um case prático, em um caso prático, que é a crítica que o Pablo Marçal fez ao estilo de vida do Luiz Barsi.
Então vamos lá. Antes de entrar aqui, eu quero ser direto ao ponto, mas antes de entrar aqui na primeira lição, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aqui tem um botãozinho ó, de inscreva-se, é só você ir lá e se inscrever. Se você achar que esse conteúdo vai merecer o like, quiser deixar o like, deixa já o seu like, vai ser maravilhoso. Agora, se você quiser assistir um pouquinho mais para ver se vai gerar valor para você, aí você assiste, se entender que gerou valor, aí você deixa o seu like. Vamos lá então, para a primeira lição. Primeira lição é: ninguém é maluco. Ninguém é maluco. Mas o que o Morgan Russell quis dizer com ninguém é maluco? Significa que ninguém no mundo tem problema psiquiátrico? Não, não é isso não. Não está se referindo a isso. Está falando o seguinte, que as pessoas, por mais que você entenda que, para mim, o que esse cara está tomando de decisão não tem sentido nenhum, mas as pessoas, elas tomam suas decisões baseado nas suas experiências de vida. Ou seja, as suas experiências de vida determinam a forma como você lida com o seu dinheiro. Então veja só, as pessoas nascem em famílias diferentes, em culturas diferentes, muitas vezes em países, regiões, localidades diferentes, em momentos históricos diferentes. Logo, elas pensam de forma diferente. Não dá para supor que as pessoas pensam ou poderiam pensar de forma totalmente igual, já que há um contexto totalmente diferente. Então veja só que uma pessoa aqui no Brasil, vamos trazer o caso aqui para o Brasil. Ele dá exemplo nos Estados Unidos, né, mas vamos trazer aqui para o Brasil. Olha só, uma pessoa que nasceu na década de 70, início da década de 80, e viu o surto inflacionário do final dos anos 80 até no início dos anos 90, até antes do Plano Real, até ali um pouco antes de 94, sentiu na pele, já era jovem, já conseguia compreender, às vezes estava no início da sua idade adulta, começando a ganhar o seu dinheiro, ouviu seus pais passando ali por problemas financeiros decorrentes da hiperinflação, passando ali por um surto inflacionário. Então essas pessoas viram como era a remarcação de preço. Só para você ter uma ideia, nós tivemos inflação de 40% num mês, né, de 3.000% num ano, um pouco antes de 1994, ou seja, estou falando de história recente do Brasil. A cabeça dessas pessoas que nasceram na década, até final da década de 60, na década de 70, início da década de 80, é totalmente diferente da cabeça de quem nasceu depois de 94 para frente. Tem coisas que a gente só aprende com a experiência prática. As cicatrizes financeiras só ficam em quem viveu na pele. Você pode estudar por livro o quanto for, mas você só vai aprender quando você se sentir na pele. Então, a cabeça dessas pessoas, elas pensam diferente. Muitas vezes você vai ver a pessoa tem uma despensa em casa, algumas dessas pessoas ficaram com trauma, elas pegam algum dinheiro, elas já querem comprar alguma coisa, precisa comprar, tem um dinheiro para investir, tem que comprar um terreno, tem que comprar uma casa, tem que comprar um apartamento, tem que comprar um carro, né? Às vezes para comprar e vender ali. Então a pessoa, é como se o dinheiro estivesse queimando na mão dela, aquilo ali perde valor. Tem o trauma também, na história recente do Brasil, das pessoas que tiveram os seus bens, da sua poupança confiscada ali no governo Collor. Essas pessoas até hoje, alguns clientes falam, olha, mas tem algum problema do governo pegar o meu dinheiro, pegar a minha aplicação? Por mais que a gente já tenha uma emenda constitucional que proteja, né? Proíbe taxativamente o governo de fazer qualquer bloqueio, qualquer confisco às aplicações financeiras. Mas ficou um trauma. Então, essas experiências traumáticas, veja só que a cabeça de quem passou num período entre guerras, lá no Japão, por exemplo, onde o Japão passava por uma dificuldade muito grande no período da Segunda Guerra Mundial, é uma cabeça totalmente diferente de quem nasceu num lugar, nos Estados Unidos, na década de 70, que sentiu um crescimento econômico enorme depois, quando era jovem, no início do seu trabalho, depois nas décadas seguintes. Então veja só que o momento histórico, o local, né, se você começou a ganhar seu dinheiro quando você era jovem, começou a entender melhor o funcionamento da economia, se você passou por um período de abundância, de crescimento financeiro, é diferente da cabeça de alguém que passou por um período de uma recessão muito drástica. A cabeça é totalmente diferente. Então, tendo em vista que o Paulo Marçal e o Luiz Bassi nasceram em momentos totalmente diferentes, as cicatrizes financeiras são totalmente diferentes, não dá para imaginar que os dois pensem da mesma forma, tá? Veja só que eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo.
Eu passei por 2008, pela crise do subprime. Então, eu tinha investimento, minha carteira toda, eu trabalhava na Polícia Federal, tinha juntado um dinheiro um tempo antes, desde 2005 eu vinha juntando dinheiro, a Bolsa passava por um bom momento, todo mundo ganhava dinheiro até 2008, eu estava com o meu dinheiro, com o dinheiro do meu pai, e eu fazia lançamento coberto. Minha carteira tinha apenas 2 ações e eu fazia lançamento coberto, não tinha renda fixa, não tinha outros investimentos. Levei uma porrada tão grande, mas tão grande em 2008, que depois eu precisei sair, fui estudar, fui entender, e hoje eu sei o que significa volatilidade e o quanto é importante você diversificar seus investimentos. Então, você pode estudar a teoria de portfólio, pode estudar o que for, que você só vai entender a importância de uma boa diversificação na hora que você passar por uma crise, como a de 2008, como a de 2020, por exemplo. Então, tem coisas que a gente só aprende passando por situação real. E aí fica a cicatriz, né? A marca, fica essa dor latente. Então, isso molda a forma como a gente lida com o dinheiro. Certamente, em 2020, eu passei muito bem pela crise, inclusive ganhei muito dinheiro, fruto do aprendizado que eu tive em 2008. Então, no caso do Pablo Marçal e do Luiz Barsi, não há de se imaginar que ambos pensem da mesma forma, tendo em vista que nasceram em momentos históricos diferentes, né, foram criados de forma diferente, não dá para imaginar que eles pensem da mesma forma. Então, a primeira forma, né, a primeira lição, aliás, ninguém é maluco. Nem o Pablo Marçal, nem o Luiz Barsi são malucos. Cada um toma as suas decisões baseado na sua coerência, baseado na sua experiência de vida. Então, essa é a primeira lição. Bora para a segunda lição. Eu só quero te pedir antes para você deixar o seu like. Se você chegou até aqui, é sinal que você está curtindo o conteúdo. Então vai lá, deixa o seu like, deixa o seu joinha e também deixa o seu comentário. Eu quero saber se você teria uma vida parecida com a do Luiz Barsi, uma vida mais módica, mais simples, mesmo com essa grana toda, ou você desfrutaria mais, faria mais viagens, passeios, teria uma casa melhor, um carro melhor. Me fala como você usaria essa grana toda, porque 1 milhão por dia de dividendos é muita grana. Você concorda ou discorda com a crítica do Pablo Marçal? Inclusive, eu também vou dar minha opinião no final desse vídeo aqui. Vamos então para a segunda lição. A segunda lição é ficar rico versus continuar rico. O autor, o Morgan Housel, fala, olha, as habilidades para você ficar rico são habilidades diferentes, muitas vezes diferentes, das habilidades para você continuar rico. Então, o cara que tem a habilidade de ficar rico, ele é um cara que vai se expor ao risco, que vai empreender, que tem um network, que vai gerar um network, que vai fazer grandes negócios. Então, essa habilidade, né, mais arrojada, e a gente chama no mercado financeiro que esse cara aqui é um money maker, é um cara fazedor de dinheiro. Já as habilidades para você continuar rico, muitas vezes são habilidades que requerem humildade, você abrir mão de certos egos, não ser uma pessoa ególatra, egocêntrica, então não ser uma pessoa vaidosa, ter paciência, então exercer a humildade. Então muitas vezes são essas habilidades que são exigidas para você continuar rico, uma vez que você fez um grande patrimônio. Então veja só que o Pablo Marçal ele se encaixa muito mais nesse perfil de money maker, né, de fazedor de dinheiro, um cara que empreende, que monta empresas, né, e que se alavanca nos negócios. Já o Luiz Barsi, ele tem esse perfil de money saver, do cara mais humilde, mais paciente, né, um cara que já mais experimentado, mais experiente, e aí ele foi ali guardando dinheiro, abrindo mão. Inclusive ele fala isso daqui numa réplica que ele fez ao Pablo Marçal. Eu vou colocar aqui o vídeo para você perceber como tem razão, como faz todo sentido. Olha só o que o Luiz Barsi falou. Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego, e são aqueles que controlam os egos, né? Eu controlo os egos, não sou escravo do ego. Então aquele que é escravo do ego, ele por exemplo, ele compra fogos de 100 mil reais, ele queima o dinheiro, eu não queimo. Tá entendendo? Você vai comprar um Porsche, por exemplo, você vai pagar 500 mil reais. Eu tenho um Passat, uma variante Passat, 2010, custa 40 mil reais. A minha filosofia é a seguinte, eu consegui vencer porque eu não sou um patrocinador da Porsche, tá certo? Não sou um patrocinador.
Eu prefiro que o dinheiro que eu vou colocar na Porsche fique comigo. Veja só, então, você nota de cara a diferença, né? Lá o Pablo falou, cara, eu sou um cara empreendedor. Se o cara tá ganhando tudo isso de juros é porque ele não sabe empreender. Aqui, você tá falando, né? O Luiz Barsi é um cara humilde, paciente, né? Que se livrou do ego, né? Então, veja bem as diferenças. E eu lembro de uma história bem interessante de um amigo que ele fez uma sociedade, um projeto com uma pessoa, com um cara, e ele falou, rapaz, esse cara que é meu sócio, ele é muito louco. Gabriel, esse cara é muito louco. A gente fechou, o cara era muito bom para fechar negócio. E ele fechou um condomínio numa cidade do interior, um condomínio muito grande, tinha um dinheiro que ia vir de fora, né, do pessoal do Chile e tal. E esse cara, ele fechou o negócio. E antes de começar a fazer o empreendimento, esse cara comprou um Camaro, eu lembro até hoje, ele comprou um Camaro, ele comprou uma cobertura de um apartamento para ele comprou uma casa para a mãe e ele comprou um boteco, um bar numa região aqui de noturna da minha cidade. Inclusive esse amigo falou, Gabriel, vamos comemorar que a gente fechou alguns negócios interessantes, vem aqui. Eu cheguei lá no bar, falei, pô, de quem que é esse bar? Não, o bar é do meu sócio, ele comprou o bar. E tinha um Royal Salute na mesa. Eu falei, cara, quanto que é esse whisky? Na época era R$1.000, há muitos anos atrás era R$1.000, uma garrafa de Royal Salute. E o cara tinha colocado lá. Eu virei para esse amigo meu e falei, cara, cuidado que esse cara vai quebrar. Pois bem, esse cara não demorou muito tempo, ele quebrou. E depois, eu fiquei sabendo por esse amigo meu, depois de algum tempo, ele falou, aquele cara lá, ele se reergueu novamente. Ou seja, o cara vive numa gangorra. Ele é muito bom em ficar rico, mas é muito ruim em continuar rico. Então, essa é a segunda lição que mostra um pouquinho da diferença das personalidades do Pablo Marçal e do Luiz Barsi. E a terceira lição é a paciência aumenta os lucros. No mercado financeiro, o que vai te deixar rico é investir de forma consistente, ou seja, aportes mensais, pelo maior prazo possível, pelo maior tempo possível. Até porque o fator de acumulação, o fator exponencial da fórmula dos juros compostos é o tempo. Então, é o tempo que vai fazer o seu patrimônio crescer, sendo consistente nos aportes pelo maior tempo possível. Inclusive, o autor traz uma coisa bem interessante sobre o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Ele fala o seguinte, o segredo do Warren Buffett foi manter a consistência de investidor dos 10 anos de idade até os 89 anos. Só que presta atenção, dos 84,5 bilhões de dólares de patrimônio líquido do Warren Buffett, 84,5 no total. 81,5, ou seja, mais de 95%, foram ganhos depois dos 65 anos. Ou seja, dos 10 até os 65, ele acumulou 5% do patrimônio. Depois a coisa cresceu tanto de forma exponencial, do juros sobre juros, que cresceu 95% depois dos 65 anos. Então o patrimônio já tinha crescido muito e ali o tempo potencializou esse crescimento, esse efeito bola de neve, né, quando já tinha muito patrimônio. Imagina então, voltando aqui para a situação do Barsi, né, o quanto ele teve que exercer ao longo da vida essa paciência de passar por momentos de turbulência, de volatilidade, de grande volatilidade e resistir tanto ao medo, né, às emoções e todas o que pode nos afligir ali, porque é muito fácil falar, olha, segura e investe por longo prazo, mas o difícil é quando você está passando por uma crise igual do subprime ou igual essa de 2020, ver a volatilidade gigantesca, todo o seu patrimônio investido e você segurar ali, ter, né, um equilíbrio emocional para segurar os seus investimentos, mesmo no momento desse de turbulência. Então, nesses momentos, você conseguir permanecer consistente nos investimentos e equilibrar a sua emoção, exercendo a sua paciência, isso vai fazer crescer o seu patrimônio. Então essa lógica vale muito para o mercado financeiro. Já para quem empreende, né, na economia real, o tempo urge, a pessoa não quer ter paciência, ela quer empreender e aí a coisa é muito mais imediata. Então esse é um fator também que diferencia, né, toda uma habilidade que o Barsi teve que construir ao longo da sua jornada para ter tanto sucesso do ponto de vista de construção de patrimônio. Então, essas são as 3 lições e para encerrar eu vou deixar a minha opinião. Já que eu não vivi a mesma vida que o Barsi, nasci em outro momento histórico, em outra família, tive uma educação diferente, com certeza ganhando 1 milhão por dia de dividendos,
eu teria uma vida com mais prazeres, com certeza. Não ia esbanjar tanto a ponto de consumir uma grande parte, até porque se você recebe 1 milhão por dia de dividendos, não seria demais você tirar 1 milhãozinho por mês, sobraria ainda 29 milhões aí na média no mês para você reinvestir em dividendos. 1 milhãozinho já estava de bom tamanho para mim por mês, para eu morar muito bem, fazer viagens, ajudar as pessoas, fazer filantropia, enfim, e ainda reaplicar muito do meu patrimônio e viver uma vida de muita qualidade. Mas essa é só a minha opinião, não acho que ele está errado, ninguém é maluco, lembre-se que ninguém é maluco. Então, beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e quero saber da sua opinião, quero nos comentários. Vem comigo para os comentários que a gente vai bater um papo, eu vou te responder lá se eu concordo ou não também com a sua opinião. Valeu, grande abraço e vambora!